gurizada linda do meu coração. Hoje, às 7 da noite, tem Internacional em campo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem os novos jogadores e, ao meu ver, o time está escalado. Quero ver se vocês concordam comigo. Vamos falar sobre isso. Eu quero conversar com vocês também sobre a minha expectativa nessa sequência de jogos agora. Gurizada, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio. O que nós temos que ganhar de ponto nessa brincadeira aí, hein? Vamos mostrar nossa cara de verdade nesse Campeonato Brasileiro. Quero falar sobre os pontas que o Inter não tem e que o Diego Aguirre está tentando. E quero conversar com você sobre sondagens importantes que começam a acontecer em relação a alguns jogadores nossos que podem sair agora na janela do meio do ano. É preocupante, mas para o clube é importante também porque precisa vender. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o goleiro titular do Internacional. O Diego Aguirre confirmou ontem numa entrevista qual é o seu goleiro titular. E eu quero falar sobre isso. Enfim, tem muita coisa para a gente tratar aqui. Antes, eu quero dar o recado para vocês do melhor aplicativo de futebol que vocês têm que baixar no seu smartphone de vocês. É o OneFootball. Vocês veem sempre eu e a Monique acompanhando jogos paralelos. O minuto a minuto dos jogos paralelos que tu gosta de acompanhar, tá vendo o teu time aqui, tá vendo ali na OneFootball o que está acontecendo, é o melhor. A OneFootball é o melhor aplicativo do mundo nisso. E informações também. Tu vai colocar o teu time lá, né? Eu sou colorado, sou palmeirense, sou corintiano, sou gremista, tal. Tu vai ser notificado sempre que tiver informação importante. E é de graça esse aplicativo. Não custa nada. A OneFootball não custa um centavo para tu ter no teu smartphone. Baixa agora. Eu tô te pedindo. Só que tem que baixar por esse link que tá aqui na descrição do meu vídeo para contar pro canal do Baldacinho aqui. Vai nesse link aqui e baixa o aplicativo da OneFootball, tá bom? Vamos lá, gurizada. 7 horas da noite, o Internacional em campo contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. 5h30 da tarde, eu e a Monique vamos abrir a live. Estejam todos aqui, tá bom? O Inter para esse jogo, ontem se tinha expectativa da documentação, a regularização do Bruno Mendes e do Paulo Victor, que faz quase uma semana nós estamos dizendo que são novos reforços do Internacional. Mas, surpreendentemente, não aconteceu. Não estão à disposição para o jogo, não estão regularizados. Aliás, eu gostaria de uma explicação, né? Gostaria de uma explicação de alguém do porquê que não foram regularizados. Quem é que comeu mosca na história aí, né? Quem é que atrasou o processo na história? É culpa do Inter? É culpa de quem não mandou documentação? E por que o Inter não cobrou essa documentação de forma mais rápida? Eu gostaria de saber. De qualquer maneira, estão fora, né? E o Paulo Vitor e o Bruno Mendes não estando inscritos, garantem no time hoje 2 caras. O Pedro Henrique na zaga e o Heitor na lateral esquerda. É o Pedro Henrique, não tem outro, né? Porque o Zé Gabriel está machucado e o Lucas Ribeiro está suspenso. Não tem o Monledo há muito tempo. Até chamaram um guri do Júnior para constar no banco hoje. Vai ser o Pedro Henrique. E no mais, velho, o time do Inter para mim está confirmado. Eu vou dar o time aqui e vocês vão me dizer se eu posso estar enganado. Eu acho que só uma surpresa para eu estar enganado. Que é Daniel no gol, Saravia na lateral direita, Pedro Henrique e Cuesta na zaga e Heitor na lateral esquerda. No meio campo, Dourado e Edenilson. A linha de 3 de Patrick, Maurício e Caio Vidal, que volta ao time. E na frente o Yuri Alberto. É isso. É esse o time do Internacional. Para o começo de uma sequência que tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que nós precisamos fazer? Eu vou dizer para vocês o que eu quero, qual é a minha expectativa para esses 4 jogos. 10 pontos. 10 pontos nesses 4 jogos. 3 vitórias e 1 empate. Isso é o tamanho do Inter. O Internacional começou bem com o Diego Aguirre. 2 jogos fora de casa, 4 pontos. Meu, joinha. E agora nessa sequência de 4 jogos fazer 10 pontos. Se fizer os 10 pontos, o Inter vai criar estofo, vai ter conseguido ter uma sequência muito boa contra adversários muito fortes e vai estar já na ponta da tabela ali brigando com os melhores. E aí, efetivamente, o Inter vai se colocar na briga pelo título brasileiro, que hoje não está. Que hoje não está pelo começo instável na competição. Mas é essa a minha expectativa. É essa a minha expectativa. O Diego Aguirre, ontem, em uma entrevista no Sala de Redação, confirmou o Daniel como goleiro titular do Internacional, que é uma dúvida que nós tínhamos. Perguntaram para ele, quem é o teu goleiro titular? Ele falou, olha, eu cheguei no Inter, estava jogando o Daniel, ele fez 2 jogos comigo, foi muito bem nos 2 jogos, por que eu vou tirar ele? É meio óbvio, né? Mas tá certo. O Daniel é titular. E nós estamos vivendo a transição, né? Nós estamos vivendo a transição. O Danilo Fernandes está indo embora, o Marcelo Lomba tem contrato encerrando no final do ano também, acho que tem que terminar, tem que mudar. Né? Só que nós precisamos ter... Eu passei os últimos 4 anos começando temporada dizendo para vocês o seguinte, nem vamos discutir gol, nós temos bons goleiros. Eu quero continuar assim. O Daniel precisa ter uma sequência que nos passe confiança, né? Nos passe confiança, e nós temos meninos, né? Nós temos o Vitor Hugo, o Antony. Mas vamos lá, se é para fazer a transição, mas nós não podemos criar um problema. Mas tudo bem, o Daniel tem mostrado potencial e está jogando no gol, acho que está bem, não tem problema nenhum. E que assim seja. Gurizada, o
Existem sondagens, nós podemos perder jogador na janela que abre no meio do ano. Existem sondagens importantes em relação a jogadores do Internacional. Por exemplo, Yuri Alberto, que tem sondagem toda hora do futebol europeu, porque ele é um jogador que é a cara do futebol europeu, e o Maurício passou a ter sondagens importantes também. São hoje 2 significativos jogadores do Internacional. E aí, Baldasso? Cara, eu não vou entrar nessa de que não tem que vender porque... Não, tem que vender. Tem que vender. Eu sei a situação financeira do clube, vocês também sabem que o Inter precisa vender. O meu medo é o seguinte, primeiro, não repor a altura. Se tu perde o Yuri Alberto, vai ter que ir no mercado, vai ter que trazer um cara bom. Mesma coisa vale para o Maurício. Né? E a outra coisa é, todo mundo que está em crise financeira corre o risco de começar a torrar suas coisas. O Inter torrou para Chedes. O Internacional está emprestando de graça o Léo Borges e o Peglo para o Porto, com uma multa lá em cima, uma condição de pagamento desse tamanho para os caras ficarem com eles em definitivo. Isso é desespero. Não pode fazer isso com o Yuri Alberto e com o Maurício. O Yuri Alberto vale mais de 10 milhões de euros, para 15. E o Maurício, vamos trabalhar nessa mesma ideia, porque aí vale a pena vender. Não pode vender por qualquer coisa, essa é a minha questão. Outra coisa, o Diego Aguirre está querendo pontas, né? Jogadores rápidos de lado de campo. Por que o Inter tem esse problema? Eu vou te explicar para vocês. Esse grupo do Internacional foi formado, concebido da maneira como ele é hoje, quando o Eduardo Cudê veio para o Internacional. E o Cudê não usava pontas, ele usava meias pelos lados. Lembra? Então o Inter não se preocupou com isso. O Inter tem muitos meias qualificados, o grupo do Inter é muito bom nesse sentido. Mas os treinadores vão mudando, né? Já acontecia com o Miguel Ángel, que queria pontas, e agora com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre chegou a pedir o retorno do Leandro Fernandes, do Nacional do Uruguai, para ver se dava para fazer isso. Porque só tem o Caio Vidal. O Guilherme Pato foi para o Cuiabá no começo. Só tem o Caio Vidal de ponta. Que, aliás, de origem nem ponta ele, é centroavante, mas está jogando na ponta. Né? Então, tem o Palácios, Baldasso. O Palácios é ponta. Ele foi contratado para ser ponta. Mas eu pergunto para vocês, ele é ponta? Eu tinha visto ele 2 vezes, no União Espanhola, na pré-Libertadores. Nas 2 partidas, ele foi meia, jogou centralizado. No Internacional, ele fez 5, 6 partidas pelas pontas sem jogar absolutamente nada. Quando centralizou no Grenal, fez a sua melhor partida com a camisa do Inter. Será que ele é ponta mesmo? Não sei, vamos saber. Gurizada, se inscreve no canal aqui. Não esquece, tem que apertar o inscrever-se aqui, é muito importante para nós. E joinha, nunca sai de um vídeo aqui sem apertar o joinha. E já baixa o aplicativo da OneFootball pelo link aqui. Valeu!